Beleza, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais esta análise profunda e olha, o assunto de hoje é de explodir a cabeça. A gente vai embarcar numa jornada que vai testar literalmente os limites de como percebemos a nossa própria existência. A ideia aqui não é só jogar um monte de fatos espaciais na tela, não. O que a gente quer fazer é desconstruir totalmente a nossa percepção de realidade passo a passo. Para começar, a gente precisa mergulhar logo na parte mais profunda e fazer uma pergunta bem provocativa sobre a nossa realidade do dia a dia. Sabe, a gente tem essa mania de dar como certo que o tempo flui para frente e que o espaço simplesmente se estende ao infinito. Mas a física moderna, aquela estudada em lugares como a NASA, está forçando a gente a olhar com uma possibilidade bem radical. E se o espaço, o tempo e a realidade como a gente conhece forem só ilusões da mente humana? E se tudo não passar de uma grande construção na nossa cabeça? Mas bom, antes de sair quebrando a estrutura da realidade inteira, a gente precisa primeiro colocar os pés no chão e olhar para o universo que a gente realmente consegue observar. Seção 1. O cosmos tangível. Explorando os fenômenos extremos que a gente consegue observar. Olha só, se a gente olhar para a história, a intuição humana já tomou muita rasteira. Durante séculos, a gente aceitou numa boa aquela ideia do Isaac Newton de que a gravidade era só uma força invisível puxando as coisas no espaço, né? Mas aí veio o Albert Einstein com a relatividade e virou o jogo completamente. A ciência provou que não se trata apenas de uma força puxando objetos. Na verdade, é o próprio tecido do espaço-tempo sendo curvado e ditando como as coisas se movem. É a geometria do universo que manda em como a luz e a matéria viajam. E por falar em matéria viajando pelo espaço, tem um número que sempre me deixa chocado: 60. O que esse número significa? Bom, lá na nebulosa de Órion tem umas estrelas gigantes, com uma massa de 15 a 50 vezes a do nosso Sol, orbitando coladinhas umas nas outras. Os ventos violentos dessas estrelas binárias batem de frente e criam umas ondas de choque massivas. Essa trombada toda gera tanto calor e energia que literalmente cria moléculas de água soltas no espaço. E não é pouca água, não. Em um único dia, esse processo fabrica água molecular suficiente para encher todos os oceanos da Terra 60 vezes. É uma linha de produção cósmica numa escala que a gente mal consegue conceber. E essa energia bruta afeta o nosso próprio quintal, o sistema solar, de um jeito bem agressivo. Ventos solares não são aquela brisa gostosa de fim de tarde. Ao longo do tempo, eles literalmente arrancaram as atmosferas de Marte, Vênus e até de Plutão. Além disso, a gente tem as ejeções de massa coronal, que basicamente cospem trilhões de toneladas de energia elétrica e magnética pura pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Para ter uma ideia, durante aquele famoso evento Carrington lá em 1859, essa tempestade elétrica atingiu a Terra com tanta força que os fios dos telégrafos literalmente pegaram fogo. A nossa estrela é muito mais volátil do que a gente imagina. E se o cosmos normal já é tão violento, o que sobra quando uma estrela morre é mais bizarro ainda. Seção 2. Monstros do cosmos. Os extremos inacreditáveis das estrelas mortas. A ideia aqui é tentar visualizar o que é uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela gigante morre, a gravidade fica tão intensa, mas tão intensa que esmaga os elétrons para dentro do núcleo dos átomos, fundindo eles com os prótons e criando um bolo de nêutrons puros. O resultado? Você pega um objeto com a massa inteira de um Sol incandescente e esmaga isso numa esferinha minúscula. A gente está falando do equivalente a pegar um Sol inteiro e apertar no espaço de uma cidade com uns 16 quilômetros de diâmetro. É absurdo. E se a densidade já parece loucura, a velocidade é pior ainda. Sabe aquela coisa da conservação do momento angular? Como quando um patinador encolhe os braços e gira mais rápido? Quando o universo comprime algo tão colossal num espacinho tão pequeno, a rotação acelera de um jeito bizarro. Essas esferas ultradensas não ficam só lá paradas no escuro. Elas chegam a girar no espaço numa velocidade alucinante de 500 vezes por segundo. 500 vezes num segundo! Isso quebra qualquer intuição nossa sobre objetos físicos. E é justamente isso que faz a gente parar de olhar para objetos gigantes e focar nos blocos mais fundamentais da construção do universo. Seção 3. A conexão energia-massa. Quando a matéria desmorona de vez. Todo mundo já viu a famosa equação E igual a mc², certo? Mas a gente precisa entender o que ela significa na prática. Não é só uns numerozinhos numa lousa, é a realidade operando quase como mágica. Essa equação prova que energia e massa são a exata mesma coisa, dois lados da mesma moeda. Se a gente acumular uma quantidade gigantesca de energia num espaço bem confinado, o próprio universo começa a transformar essa energia em matéria de verdade. Ele invoca partículas físicas, chamadas de partículas virtuais, que simplesmente surgem do nada, existindo só por causa dessa concentração absurda de energia.
O que nos leva a uma comparação no mínimo fascinante. A gente costuma pensar no vácuo do espaço como um vazio completo, né? Só que, ao redor daquelas estrelas de nêutrons super densas, o campo magnético é trilhões de vezes mais forte que um ímã normal de geladeira. Tem tanta, mas tanta energia magnética ali, que aquele vácuo vazio começa a ferver com um oceano de partículas virtuais. O resultado é que o espaço vazio ali vira algo 3 vezes mais denso do que o ferro maciço. Tudo isso só por causa dessa energia manifestada. Para o universo, a diferença entre matéria e energia não importa nem um pouco, e é aqui que as regras normais da física jogam a toalha. Seção 4. Emaranhamento e espaço-tempo. A morte da distância. E se todas aquelas réguas que a gente usa para medir o cosmos pudessem ser jogadas no lixo? Pensa nisso. É hora de desmontar de vez o conceito de espaço e de localização que a gente tem como certo. E se a distância simplesmente não existir? Então vamos falar sobre o emaranhamento quântico. Na mecânica quântica, quando duas partículas interagem intimamente, tipo 2 elétrons dividindo uma mesma órbita, eles passam a ser um único sistema. E aí vem a loucura. Se a gente pegar esses elétrons e separar eles por metros, quilômetros ou até anos-luz de distância, uma mudança no giro de um faz o outro reagir instantaneamente. Sem atraso, não tem nenhum sinal viajando entre eles na velocidade da luz, a mudança é simultânea. Por que isso acontece? Porque para esse sistema quântico não existe espaço. Não tem sinal para mandar. A distância entre as partículas é literalmente uma ilusão. E se a gente for voltar ao filme para a origem de tudo, a gente precisa derrubar uns mitos sobre o Big Bang rapidinho. Primeiro, nenhum físico sério acha que tudo surgiu do nada. Segundo, o universo pré-Big Bang não era necessariamente uma bolinha minúscula. Apenas a parte que a gente consegue observar hoje estava espremida num volume menor que um átomo. E terceiro, e mais importante, o Big Bang muito provavelmente foi o evento que criou o próprio tempo. Se absolutamente tudo que existe hoje estava comprimido num estado tão absurdo lá no começo, tem uma grande chance de que o universo inteiro, até as galáxias mais distantes, ainda esteja emaranhado como um único sistema quântico. E isso nos leva para o grande clímax de toda essa nossa conversa. Seção 5. Um universo holográfico? Será que a realidade é bidimensional? Olha só como a coisa toda se conecta. Quando os físicos começaram a quebrar a cabeça com buracos negros, eles notaram que essas anomalias pareciam violar regras básicas do espaço tridimensional. Era como se a informação das partículas sumisse lá dentro. A sacada genial veio quando eles perceberam que a matemática fechava direitinho e a informação não se perdia se eles considerassem que o buraco negro não é uma esfera em 3D, mas sim uma superfície em 2D. Daí nasceu o princípio holográfico. É de pirar. Mas talvez toda a nossa realidade em 3 dimensões, com o tempo passando e o espaço infinito, seja só informação cósmica codificada numa superfície de 2 dimensões, como um holograma gigante. O nosso tempo e espaço seriam só uma ilusão, uma projeção maravilhosa. Mas, depois de voar tão longe pela matemática do universo, a gente precisa descer de volta para nossa humilde realidade biológica. Seção 6. Limites da percepção humana. Por que a realidade se recusa a fazer sentido prático? Essa parte dói um pouco no ego, mas precisa ser dita. O famoso bom senso humano é uma ferramenta totalmente quebrada para entender o cosmos. A gente vive tentando encaixar galáxias, buracos negros e o mundo quântico numas caixinhas que façam sentido para o nosso dia a dia. Mas a verdade nua e crua é que o universo não está nem aí pra gente. Ele não tem a menor obrigação de ser compreensível para os nossos cérebros de primatas. Pensa nessa comparação aqui. Um gafanhoto é uma verdadeira maravilha da evolução, né? Tem o sisteminha nervoso dele, funciona super bem na natureza. Mas não dá para ensinar mecânica quântica para um gafanhoto. O hardware biológico dele simplesmente não tem a complexidade para processar isso. E a gente tem que ter a humildade de aceitar que a humanidade pode muito bem estar nessa exata mesma posição cósmica. O nosso cérebro pode simplesmente não ter a capacidade biológica inata para enxergar o que o tempo e o espaço realmente são na sua essência. E a história está aí para provar esse padrão o tempo todo. Cada geração acha que descobriu tudo, e a época seguinte mostra que a realidade é muito mais estranha. Aristóteles tinha aquela ideia linda, super racional, das esferas de cristal no céu. Tudo desabou quando provaram que a Terra não era o centro de nada e que girava em torno do Sol. Depois veio Galileu, olhou pelo telescópio e viu milhares de estrelas que os nossos olhos sozinhos jamais conseguiriam enxergar. A verdade está sempre se expandindo e atropelando as nossas intuições mais confortáveis. E toda essa viagem que a gente fez hoje aponta para uma conclusão central. A vastidão do espaço 3D, esse tempo que não para de passar, talvez nada disso seja uma peça original e fundamental do motor do universo. Talvez sejam só propriedades emergentes. Sabe quando você olha para um daqueles hologramas, muda um pouquinho de lado e parece que a imagem está se mexendo mesmo estando parada? Então,
A nossa vivência do tempo e espaço contínuos pode ser só isso. É a tradução improvisada que a nossa mente limitada encontra para conseguir processar um mar absurdo de dados quânticos rolando por baixo dos panos. E isso deixa a gente na beira de um abismo reflexivo sensacional para fechar essa nossa exploração. Se as duas coisas mais inquestionáveis das nossas vidas, o espaço e o tempo, são no fundo apenas ilusões ou gambiarras do nosso cérebro, o que mais será que a realidade está escondendo da gente agora mesmo? O universo é imenso, bizarro, não liga para o nosso bom senso e está lá fora implorando para a gente continuar escavando. E aí fica a reflexão: qual vai ser a próxima grande ilusão a cair por terra? A gente vai continuar buscando porque questionar tudo é só o começo.